o Vargas ele era também um intelectual e como que ele chegou nessas ideias todas aí enfim, do positivismo, porque são ideias um pouco distintas, né? Ele não é um estancieiro clássico, ele não é um oligarca clássico, né? Quer dizer, ele é uma coisa diferente, né? Essa oligarquia gaúcha não era a oligarquia clássica que a gente entende, né? Por causa do positivismo, por causa do Júlio de Castilhos, né? Uma figura que é muito importante, né? E ele nasceu ali, né? Ele nasceu ali. Você imagina, ele nasceu em 1882. Em 1884, teve o segundo congresso do Partido Republicano Rio-Grandense, que participou o pai dele, e o Júlio de Castilhos ali, já apesar de ser muito jovem, já alçado ao cargo, porque era uma figura brilhante, genial, já alçado a cargos importantes, ele defende a abolição imediata e radical da escravidão, em 1884. Portanto, 4 anos antes da abolição oficial da escravidão. E o pai do Getúlio, o general Manuel Vargas, ele alforria todos os seus escravos naquele momento, né? Como fizeram a maior parte dos militantes do PRR. Praticamente acabaram com a escravidão no Rio Grande do Sul, ou diminuíram de maneira brutal a escravidão, foram responsáveis por dezenas de milhares de escravos ou de escravizados alforriados. Então isso já dá uma noção do ambiente. Um ambiente extremamente republicano também, extremamente antimonárquico. Um ambiente, o Júlio de Castilhos, ele abandona o termo socialismo, mas na Faculdade de Direito de São Paulo, isso é um troço que é importante. O Getúlio a gente sabe, pouca gente sabe disso, inclusive já vi erros crassos dizendo que o positivismo chegou no Rio Grande do Sul por osmose pela fronteira com a Argentina e com o Uruguai, onde também foi forte o positivismo. Mas não é correto, porque o Júlio de Castilhos ele se converteu para o positivismo na Faculdade de Direito de São Paulo. Olha que loucura. E foi na Faculdade de Direito de São Paulo que ele começou a fazer política, a escrever. A gente tem também os jornais que ele produzia, os textos que ele produzia, e aí ele já defendia Oliveira Martins, ele falava em socialismo, ele falava em positivismo, e aí quando ele sai da Faculdade de Direito e vai para o Rio Grande do Sul, ele participa da formação do Partido Republicano Rio-Grandense, rapidamente ele é alçado os cargos mais importantes do Partido Republicano Rio-Grandense, e é nesse ambiente que o Getúlio se aproxima. Do positivismo, desse ambiente intelectual, que já era um ambiente distinto, evidentemente. Não tinha nada a ver com a oligarquia paulista, por exemplo. E, embora, quando eu falo em positivismo, também é bom ressaltar que existem diversas interpretações do positivismo. Eu estou falando aqui de Augusto Comte e Saint-Simon, porque tem outros autores que vão ter perspectivas diferentes. A gente tem pessoas em São Paulo que eram identificadas com o positivismo e que eram contra a abolição radical e imediata. Enfim, é uma gama complexa de fatores, né? De maneira didática, estou falando aqui de maneira mais generalizando, né? E o Getúlio, ele faz carreira no Exército, mas essa carreira é interrompida por causa de uma estripulia de uns meninos e que foram expulsos do Exército. O Getúlio se solidariza, ele nem participou da estripulia, que eu nem sei exatamente porque ninguém conta o que é nos documentos, né? Sempre assim, posto como uma brincadeira infantil. Eu não sei e nunca vi um historiador dizendo que saiba o que foi que esses meninos fizeram no Exército, mas enfim, eles acabaram expulsos, o Getúlio se solidarizou com ele e foi expulso do Exército também. E aí ele vai para a Faculdade de Direito, tanto que ele chega ali já com 20 e poucos anos na Faculdade de Direito de Porto Alegre, e ele se encontra com o bloco castilhista. Ele que já vinha de uma família castilhista, especialmente o pai, como você mencionou, Maragato, Chimango. Tinha o quadro Júlio de Castilhos em casa, né? E tudo, né? Sim, a principal referência ideológica, filosófica, política brasileira para ele, certamente, é o Júlio de Castilhos. Certamente. E aí ele já também no bloco acadêmico castilhista, ele ganha tamanho, ele já aparece como uma figura intelectual, já que você usou esse termo intelectual, e um orador importante, um organizador importante, tanto que ele já é convidado para falar em nome do bloco castilhista, dos jovens castilistas, no enterro do Júlio de Castilhos. Quem faz o discurso é ele. Então ele já ganha ali uma importância muito grande, né? Isso não está registrado em lugar nenhum, ele nunca escreveu, até porque também vale, né? Por que a gente tem essas disputas com um cara tão documentado? Porque ele gostava mais de ser interpretado do que de dizer, né? Então, em nenhum momento ele registrou, não tem nenhuma passagem no diário dele que ele diga, o Saint-Simon é o meu filósofo, é o filósofo que eu mais estudei. Não tem. Porém, tem depoimentos de pessoas próximas a ele, de jornalistas. O Brasil é, para nós, necessidade e objeto de desejo. A utopia da ilha encantada que se faz presente aos nossos olhos e nos mergulha mais uma vez no êxtase da terra sem malhas.
aí.